Bom, então, né, a gente já trabalhou dois temas. Essa rede tem um foco muito grande na questão da segurança viária, né? Embora a gente também trabalhe essa questão de ruas completas, que acabou levando o nome da rede. Por isso que o primeiro tema foi o sistema seguro, visão zero. No segundo termo, daí sim, foi o conceito de ruas completas. E agora, nesse, a gente vai falar do urbanismo tático, que é uma ferramenta que tem sido muito útil, inclusive no trabalho do WRI, para viabilizar essas mudanças de uma forma mais rápida, né, de tentar promover esses testes. Então, a gente vai falar desse tema, que é muito importante, e até por isso a gente escolheu fazer essa chamada já para cidades que não têm esse hábito se apropriarem mais do conceito e pensarem nessa forma de promover a mudança na cidade. Então, passando para a agenda, aqui é a nossa abertura, esses 10 minutos. Na sequência, a gente vai ter a apresentação de urbanismo tático por parte, dessa vez, da nossa equipe do WRI, com a Andressa e com a Lari. Na sequência, a gente faz um intervalo rápido. E daí depois a gente vai ter a Michelle, de Campinas, também trazendo a experiência de uma intervenção muito legal de urbanismo tático na entrada de uma escola que eles fizeram quando eles participaram da rede anterior de ruas completas, organizada pelo WRI e pela FNP. Então, vai ser uma experiência bem legal, prática, de uma das cidades da rede também. Na sequência, a gente vai ter um momento de dúvidas e debate. E, por fim, a gente deixou um espaço, só se a gente quiser, se alguém quiser trazer alguma dúvida sobre alguma dificuldade que esteja tendo no se preparar para a chamada de êxito tático, alguma dúvida no preenchimento do formulário, essas coisas assim. Então, basicamente, é essa a agenda. E agora eu já passo para a Andressa começar a apresentação técnica. Eu paro de compartilhar aqui e me mutar. Obrigado, pessoal. Maravilha, obrigado. Bruno, consegue me escutar bem? Sim, maravilha. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela. Compartilhar a tela toda. E aí também peço mais um ok quando vocês começarem a ver a apresentação em tela cheia. Já tá? Tá, maravilha. Bom, pessoal, então, o Bruno comentou que o time de mobilidade ativa aqui do WRI está em peso hoje. Eu tive poucas oportunidades de interação ainda com a rede, mas fico muito feliz com o convite, com a oportunidade de estar falando hoje com vocês sobre o urbanismo tático. Então, eu vou dividir essa apresentação técnica, então, com a Larissa Oliveira. Nós duas somos analistas de mobilidade ativa, nós duas somos arquitetas e urbanistas, e eu vou começar, então, a apresentação falando dos aspectos mais teóricos, né, mais conceituais do urbanismo tático, e na sequência, então, a Larissa vai contar um pouco de uma experiência que ela teve até antes de ingressar no WRI com o urbanismo tático, e também uma das experiências que a gente teve na rede de ruas completas com as cidades, trazendo o caso de Porto Alegre, na João Alfredo. Deixa eu... Bruno, tu sabe se tem como eu tirar essa barra que fica em cima do Zoom no compartilhamento de tela? Tá me atrapalhando um pouquinho. Não sei, Andressa. Depende da versão do Zoom, aparece um pouco diferente. Para mim, agora está aparecendo embaixo. Mas... não sei. Bom, eu vou seguir assim, então. Tá. Bom, por que a gente começa falando, então, sobre o urbanismo tático, né? Falando sobre a cidade que temos e a cidade que queremos, né? E o que a gente traz como a cidade que temos? Talvez a imagem mais concretizada que a gente tem hoje em dia, e infelizmente de uma grande cidade, que se relaciona muito, né, com o aspecto viário, com o aspecto de congestionamento, em aspectos talvez não tão positivos da cidade, né? Então, e essas problemáticas, tanto da violência no trânsito, a questão dos acidentes, quanto dos congestionamentos, da própria poluição, né? Da insegurança de estar na rua também, elas têm muito a ver com o intuito, né, com a intenção de planejamento das cidades muito voltada
na facilitação do fluxo do veículo privado, dos carros, né? Isso gera uma série de repercussões para o ambiente urbano, tornando esse ambiente urbano mais impessoal, por exemplo, também inserindo um componente, né, da velocidade, que a velocidade por si só, ela não se relaciona só com o carro, né, mas também a percepção que esse motorista vai ter sobre o seu entorno. A gente sabe que quanto maior a velocidade, menor a relação, menor a percepção que esse motorista tem do entorno que o cerca, né? E todas as outras questões de insegurança que eu comentei, tanto pública quanto viárias. Então, essa é a cidade que a gente tem e que vê, que muitas cidades são, assim, né? Não que todas sejam, mas que olham para a rua como via. Enquanto a gente também tem uma outra perspectiva de planejamento que vê a rua como lugar, a rua como espaço público, na cidade que ela é apropriada e que ela é planejada para as pessoas, né? Uma cidade em que que propicia uma identificação maior da sua comunidade, né, com esse espaço urbano construído, uma maior interação entre todos os usuários e a gente também acaba falando de promover uma escala mais humana, né? Para a arquitetura, acho que isso é mais fácil de relacionar em relação à altura dos prédios, densidade, mas quando a gente está falando, né, do desenho viário, a gente está falando, por exemplo, de ter ruas mais estreitas, calçadas mais confortáveis, né, que propiciem uma maior interação entre os usuários, uma apreensão numa velocidade mais baixa, né, do entorno construído. Então, a cidade que queremos, ela não tem uma receita única, ela pode ser de diferentes formas. A gente tem cidades que são muito vibrantes, muito dinâmicas, como São Paulo, cidades que têm priorizado os investimentos em segurança viária, como é o caso de Nova York, cidades que prezam muito pela saúde também, né? Cidades saudáveis, como o caso de Copenhague, que é reconhecida pela sua mobilidade sustentável, o amplo uso das bicicletas lá, né? E Belo Horizonte também, como uma cidade sustentável que investe muito no transporte público e é reconhecida por esse investimento e eficiência do seu sistema de transporte coletivo. Bom, como caminhar daqui para lá, né? Como transitar, então, de uma cidade que já é consolidada, pensando esse espaço da rua como via, e caminhar para a cidade numa escala mais humana, mais interativa, que incentive maiores laços sociais e comunitários, né? É necessário que esse processo ele ocorra com um engajamento, né, e com uma parceria muito afinada entre a sociedade civil e o poder público, porque a transição, justamente, né, desse modelo de planejamento, ele é uma quebra de paradigma do planejamento, mas também uma quebra de paradigma cultural. E, então, se a gente quer promover essa mudança de paradigma, né, o urbanismo tático, ele é uma excelente estratégia para nos auxiliar nesse caminho. O urbanismo tático, a gente traz a definição aqui do Mike Lydon e do Anthony Garcia, de 2015, eles têm excelentes materiais de referência sobre o urbanismo tático, né? Eles definem que o urbanismo tático é uma estratégia de intervenção no espaço público, que é rápido, barato, reversível e aberto ao diálogo com a população. Então, o urbanismo tático, ele tem essa perspectiva de gerar uma discussão, de nos auxiliar numa mudança de paradigma, num questionamento de paradigmas. Então, tem um objetivo maior do que só promover uma intervenção, uma mudança de desenho, né? Ele tem esse sentido de questionamento, de reflexão sobre o espaço público. E aí acho importante destacar, né, sobre essa questão do tático. O tático ele pode ser definido pelo Lydon e Garcia como uma intervenção de pequena escala que serve a um propósito maior
e uma habilidade em planejar ou manobrar para chegar a um propósito. Então, a gente traz aqui duas fotos que elas são bem ilustrativas, uma do que é o urbanismo tático e uma do que não é o urbanismo tático, né? A primeira é uma intervenção que ela, inseriu uma praça temporária, né, no espaço viário não utilizado. Isso gera uma possibilidade de ver esse espaço viário com outras possibilidades de uso e ocupação, de questionar esse modelo de planejamento, ao mesmo tempo que ele também é tático no sentido de testar uma outra possibilidade e mostrar que esse outro uso ele é viável, também, inclusive, disseminando essa ideia para outras pessoas que nunca pensaram sobre esses outros usos do espaço público e que agora podem, inclusive, apoiar, né, essa reconversão. E a gente tem essa outra foto, então, né, que ela se poderia falar como um embelezamento do espaço público. Então, se ele não tem um objetivo maior, né, se ele não tem um objetivo tático, ele não é um urbanismo tático. É bem importante a gente reforçar, então, né, que existe essa intenção do urbanismo tático em catalisar projetos e processos de médio e longo prazo. Ele serve como uma ativação, né, como uma problematização com um objetivo maior. Então, aqui a gente vê que também tem três formas de utilizar o urbanismo tático no espaço urbano, né? O urbanismo tático ele pode ser utilizado numa fase para avaliação e coleta de dados quantitativos e qualitativos, então, nesse viés de pilotar uma intervenção, né? Utilizado como uma ferramenta para participação pública na construção do espaço, nesse caso liderado por autoridades. Então, nessa perspectiva de promover uma intervenção para que a comunidade se engaje em alguma questão, que ela discuta, por exemplo, algum projeto de bairro, enfim, ou como uma expressão cívica no espaço urbano, nesse caso aí liderado por grupos comunitários ou organizações, e nesse caso, né, sendo essa intervenção autorizada, né, pelos entes da gestão municipal, outros entes governamentais, ou não, né, seria uma intervenção espontânea e organizada que parte de cidadãos. Então, eu queria chamar o primeiro quiz. A gente vai ter, esqueci de falar isso, mas a gente vai ter algumas perguntas ao longo da apresentação, com o intuito de reforçar alguns conceitos. O primeiro quiz eu falei recentemente, vou dar um tempinho aí para o pessoal responder, que é sobre qual o objetivo maior do urbanismo tático, né? Se é tornar as ruas mais bonitas, catalisar os projetos, processos de médio e longo prazo, ou fazer intervenções sem infraestrutura permanente, que seria uma forma mais rápida de intervenção. A gente tem 38 respostas, 40, 43, 45. Eu não estou vendo aqui as... eu vou ver, estou cuidando. 55 pessoas responderam. Vamos esperar mais, acho que um pouquinho. Dá um minuto do quiz aberto, daí eu encerro e a gente consegue visualizar aqui. Tá. Até que tá bem dividido as respostas. Tá, vou encerrar aqui. Obrigada, Bruno. E vou compartilhar os resultados. Então, a gente teve uma boa divisão aí, né? Entre catalisar projetos e processos de médio e longo prazo ou fazer intervenções sem infraestrutura permanente. Essa foi uma pergunta que foi bem interessante de colocar aqui e é importante de reforçar, porque muitas vezes o urbanismo tático ele justamente é associado a uma forma, estratégia de fazer as intervenções sem utilizar a infraestrutura permanente, né? Mas é importante que a gente olhe para esse tipo de intervenção feito com materiais de custo mais baixo, enfim, como uma estratégia
para atingir um processo ou um projeto de médio e longo prazo, né? Então, a intenção do urbanismo tático não é simplesmente promover a intervenção. Por isso que a gente também começou a apresentação falando sobre essa perspectiva da mudança de paradigma, né? Porque as intervenções que a gente faz nas cidades que a gente tem hoje, em que o planejamento implica em ter leitos carroçáveis que são muito amplos, em ter raios de conversão que expõem pedestres e outros usuários a riscos, né? Intervir nesses pontos, a intervenção tem como objetivo uma mudança do planejamento, uma mudança do desenho. Então, reforçar bastante que esse conceito da intervenção de urbanismo tático é questionar, é promover uma experiência diferente e questionadora que ilustre também outras possibilidades de uso do espaço urbano. Bom, seguindo aqui, então, quem pode, né, ou quem são os atores que podem intervir utilizando, né, essa estratégia de urbanismo tático. A gente fala, depois vou aprofundar um pouco mais, num espectro de intervenção do urbanismo tático, em que a gente vai de intervenções num nível não institucionalizado até no nível institucionalizado. Então, quando a gente está no nível não institucionalizado, a gente está falando, por exemplo, de projetos de intervenções que tiveram tanto a ideação quanto a execução promovidas totalmente pela sociedade civil não organizada, uma intervenção voluntária de cidadãos, né? Um exemplo foi, por exemplo, as primeiras ocupações ali do Largo da Batata. Mas não é só dessa forma que pode acontecer, né? Entre ter uma ideação e execução promovida só pelos cidadãos ou no extremo oposto, né, de todo esse processo, como foi, por exemplo, a intervenção da Times Square, que teve tanto uma ideação quanto a execução promovidas pela gestão municipal, a gente tem outros atores, como, por exemplo, as organizações da sociedade civil, que podem estar fomentando essas intervenções e uma combinação entre eles, né, uma troca, por exemplo, de a ideação partir dos cidadãos, mas ser executada pela gestão municipal ou por outras instâncias de governo, ou da ideação do projeto partir da sociedade civil e ser executada pela própria comunidade, né, pelos cidadãos. Então, nesse sentido, é uma estratégia que ela é bastante flexível. Eu diria que o que vai variar também, né, nesse espectro, não só em relação à institucionalização, mas é essa escala do projeto da intervenção, porque quanto mais complexa ela for, provavelmente mais institucionalizada ela vai precisar ser, tanto por questões de liberação ou impactos que essa intervenção vai causar no espaço público. Então, eu comentei que existe esse espectro do urbanismo tático que foi feito pelo Lidomir Garcia, que ele traz uma relação entre os atores para essas intervenções de urbanismo tático, né? Então, aqui no eixo vertical, a gente tem quem seriam os atores dessas intervenções, e no eixo horizontal, quais seria a perspectiva de autorização dessas táticas, né? O quanto elas já são institucionalizadas. E aí, como eu comentei antes, quanto mais complexas elas forem, né, mais suporte institucional elas vão precisar ter. Então, por exemplo, intervenções em pavimentos de parques e praças, fazer alguns eventos de ruas abertas, né, chama ruas abertas para pedestres e ciclistas fechados para os carros, provavelmente vai ter que ter uma autorização da gestão municipal para que elas ocorram. Então, intervenções mais simples, como implementar um bicicletário informal ou fazer jardinagem de guerrilha, como se chama, né, que seriam intervenções menores, já estariam num espectro de ações táticas não autorizadas, no sentido de que não necessariamente elas vão tramitar institucionalmente, e elas provavelmente vão estar sendo promovidas pelas organizações de bairro e ativistas, né?
esse espectro ele é interessante para reforçar essa questão de que múltiplos atores podem se engajar e utilizar o urbanismo tático como uma tática, afinal de contas. E ressaltar, então, né, que a interação entre esses atores, ela vai, como o urbanismo tático tem esse viés de problematização, né, de mudança de paradigma, de questionamento, que ele vai fazendo girar essa roda entre os próprios atores, né? Então, talvez uma intervenção que surgiu no bairro, ela vai ganhando proporções e ela vai contagiando outros atores e essa prática que iniciou como uma intervenção de bairro, ela pode ser escalada pela gestão municipal, porque viu que essa é uma boa ideia. Ou, da mesma forma, o governo pode promover algumas intervenções que são muito bem recebidas, né, por outras entidades. Então, a gente fala que o urbanismo tático ele tem esse ciclo de retroalimentação e de influência cruzada, né, que demanda um alinhamento de diversos atores e também influencia os diversos atores. Bom, existem diversas formas de utilizar, de desenhar, na verdade, o urbanismo tático, falando na parte mais projetual, né? Então, algumas das mais frequentes, né, são, por exemplo, fazer os alargamentos de calçada, fazer as ocupações das vagas de estacionamento com algum outro uso, como bicicletário ou como extensão de calçada para uso de lazer, enfim. Melhoria do desenho de cruzamentos, implementar os pocket parks também, né, em espaços viários que não estavam sendo utilizados, implementar infraestrutura cicloviária também, enfim, existe uma ampla gama de possibilidades, algumas a gente vai ver nos estudos de caso, que podem ser utilizados como recursos nesse tipo de intervenção. No WRI, então, a gente fala que o nosso foco e o foco que a gente traz para a rede de intervenções, embora o urbanismo tático ele tenha esse sentido da caminhada, né? A gente tem tanto no urbanismo tático uma parte de entendimento dos conceitos, das necessidades. As intervenções elas podem acontecer com um viés de demonstração, intervenções mais curtas, como projeto piloto, como projeto piloto de médio prazo, né, se ele for um projeto mais complexo, até chegar à etapa de intervenção definitiva, né, que a gente fala que aconteceria aí a partir do 5º ano. Mas então a gente foca nesses projetos intermediários, que seriam os projetos de demonstração ou projeto piloto, como uma forma, né, de disseminar essas novas práticas e de influenciar também, né, que as gestões municipais promovam outros parâmetros de desenho viário nas cidades, e a gente entende, né, que essas etapas intermediárias do urbanismo tático, então, no trabalho que a gente desenvolve com as cidades, ela seria a mais efetiva para promover essa mudança de paradigma. Bom, como ir daqui para lá, né? Então, como utilizar o urbanismo tático, como estruturá-lo como um processo, né? A gente cita aqui alguns passos para conceber, elaborar, executar e implementar uma intervenção de urbanismo tático, passando desde uma etapa de planejamento estratégico interno até chegar ao projeto permanente. Então, falando primeiro do planejamento estratégico, né, para a implementação de um projeto piloto. Por que começar do planejamento? Bom, para conseguir prever e planejar como essa intervenção vai acontecer, que tipo de intervenção vai ser essa. Então, nessa etapa, né, que é o começo dos trabalhos, é super importante que se tenha uma equipe e o pessoal responsável por esse projeto, que seja definido logo de início, que se faça também um plano de coleta, levantamento de dados e informações, né, para entender
para entender o contexto dessa intervenção, se realmente esse é o lugar apropriado para receber essa informação, enfim, identificar quais os atores internos que vão estar envolvidos, que precisam ser envolvidos para essa intervenção acontecer, mapear possíveis estratégias de viabilização econômica para implementação, para comunicação e manutenção dessas intervenções. Então, basicamente, se são possíveis, né, se são possíveis encontrar parceiros, por exemplo, que financiem essa intervenção, ou se desde o começo já se sabe, se essa for uma intervenção da gestão pública, né, que todos os custos de material e de pessoal vão vir da gestão pública, e também uma pré-visualização de oportunidades de realização de parcerias, de organizações locais que podem ser parceiras, enfim, né? É realmente assim, é aquela etapa de mapeamento de início de organização de trabalhos. O segundo passo, então, que a gente cita seria a integração de atores. E aqui a gente ressalta, né, como a importância de ter esse mapeamento e de integrar esses diversos atores desde o início da intervenção. Então, o urbanismo tático, se ele visa promover uma mudança de paradigma, é super importante que a comunidade que vai receber, que a população local que vai receber essa intervenção, ela conheça essa intervenção, ela apoie essa intervenção, ela se reconheça nela também, né? Então, aqui também a gente fala que é importante, inclusive, identificar opositores ou possíveis limitações ao projeto para saber como lidar, né? Para que essa intervenção ela seja efetiva e que ela consiga dialogar com os atores que são chave quando essa implementação acontecer, e provavelmente, né, depois, quando se tendo o intuito dessa intervenção se tornar permanente, para que esse teste, esse piloto, ele seja efetivo em engajar essa população local, para que depois a intervenção definitiva seja realmente o que a população está de acordo, inclusive em demandar que essa intervenção aconteça de forma definitiva. A gente também ressalta a importância de realizar o diagnóstico e levantamento de dados preliminar, né, para que essa intervenção de fato seja coerente com as necessidades locais, né? Então, e também para que esses dados orientem as prioridades do projeto, inclusive o desenho do projeto, né? Aqui, então, entrariam pesquisas, por exemplo, de contagem, pesquisa com usuários, outras observações de uso, né? E é muito importante aqui também a questão do levantamento geométrico, porque como a intervenção de urbanismo tático ela é um pouco mais flexível na sua implementação, é super importante, e muitas vezes alguns atores que vão implementar o urbanismo tático não têm experiência de fazer essas intervenções, que o levantamento geométrico ele seja o mais preciso possível, para que o projeto ele seja facilmente entendível e facilmente implementável também. Chegando aqui, então, na parte da elaboração do projeto, falando brevemente, então, o primeiro tópico que a gente cita é em relação à concepção do desenho dessa intervenção, né? Esse desenho do projeto piloto, ele pode ou não ter como base intervenção permanente. Tendo como ideia, né, que essa vai ser uma intervenção permanente e que vai acontecer daqui, por exemplo, a 2 anos, é possível que parte dessa intervenção seja realizada em urbanismo tático para ver se ela realmente é viável. Então, nesse caso, ela poderia ser a base ou não, né? O projeto piloto poderia ser implementado e esse projeto piloto gerar um projeto permanente. O que é recomendado é que a população esteja envolvida desde o início na elaboração desse projeto. Também aqui trazer a importância, né, e
Acho que é o aspecto, talvez, de que o urbanismo tático seja o mais reconhecido, que é por essa questão de ele ser criativo, de ele ser muito chamativo nas intervenções, ter muitas intervenções lúdicas, né? É que o urbanismo tático, ele realmente tem essa intenção, né? Chamar a atenção das pessoas, e é importante que a gente não se esqueça de outros aspectos aqui, principalmente de segurança viária, né? Mas que ele chame a atenção, que ele se mostre como algo diferente, para que também as pessoas experienciem esse algo diferente, né? Se essa intervenção ela for corriqueira, talvez ela nem seja percebida. Então, ela tem esse viés de ser atrativa, de ser criativa e chamativa, para criar curiosidade, né? Instigar que as pessoas utilizem esse espaço. Para essa intervenção, então, existe uma ampla gama de materiais, e aqui a gente fala, né, que uma das vantagens do urbanismo tático é essa questão de poder fazer a implementação com materiais de custo mais reduzido. Então, a gente também destaca, né, que para intervenções efêmeras, como intervenções, por exemplo, de um dia ou uma semana, materiais leves, né, e mais efêmeros, como cadeiras de praia, podem ser utilizados, pintura com cal, que não fica tanto tempo, também os cones, mas que quanto maior for o prazo que se tem intenção que a intervenção, que tem intenção, perdão, que a intervenção fique naquele espaço, né? Também que se tenha uma preocupação com a durabilidade desses materiais, então que com mais tempo de intervenção seja uma tinta que não vá sair com tanta facilidade. A gente já não conseguiria fazer, pela questão de segurança viária, uma delimitação e extensão de calçada só com cone. Já é recomendado que se utilizem balizadores fixos, que o mobiliário urbano também seja mais resistente. Também para a elaboração do projeto, né, a gente ressalta essa questão da segurança viária, porque não é porque essa é uma intervenção que ela tem um período limitado que a gente pode aceitar algumas condições que expõem a risco os usuários, né? Ainda mais por ser uma intervenção que ela não é a prática comum da cidade, é importante que ela seja legível para esses usuários, né? E que eles estejam protegidos. Então, alguns pontos que a gente chama atenção por exemplo, um cuidado com os estacionamentos, né? Então, ter uma clara delimitação de onde está a intervenção de urbanismo tático e onde que está delimitado o espaço de estacionamento dos carros, para que eles também não invadam, né, essa área delimitada para o pedestre e, eventualmente, exista um conflito entre esses dois usuários. Aqui entrando a importância, né, inclusive, de ter as intervenções não só com tinta, mas usando balizadores ou usando os cones. Essa preocupação com as bordas, né, com as interfaces, que as cores de delimitação sejam muito claras, que outros recursos sejam utilizados, além dos balizadores, por exemplo, fazer essa delimitação com vasos com plantas. E também uma preocupação que enfim, talvez não a gente não esteja tão acostumada a ver sendo levada em consideração, mas que são as questões de acessibilidade, né? Então, que as intervenções de urbanismo tático também contemplem as pessoas com mobilidade reduzida. Então, é possível incorporar algumas rampas temporárias, né, para possibilitar um acesso e também a experiência dessa intervenção pelas pessoas com dificuldade de locomoção. Uma importância também para que essa sinalização tática ela se preocupe, né, com o uso de cores que tenha contraste, enfim, que sejam bastante legíveis para todos os usuários. Uma preocupação também, né, se essa intervenção de urbanismo tático ela é aplicável para o lugar em que se pretende implementar esse projeto, né? Então, considerar qual é a infraestrutura que existe lá, inclusive se alguma parte dessa infraestrutura vai precisar de reparos para que essa intervenção aconteça de forma efetiva, né?
O urbanismo tático, a gente reforça que ele não é uma solução para qualquer tipo de problema de desenho urbano, então é realmente importante considerar se é a intervenção apropriada para aquele espaço ou se não, né? Então, fazer o levantamento da infraestrutura e verificar a viabilidade de implementação. Aqui destacando também, né, a perspectiva financeira. Lá no começo a gente falou sobre ter esse planejamento estratégico, né, e nesse planejamento estratégico prever as fontes de financiamento e de viabilização econômica dessa intervenção. Para esse tipo de intervenção é comum que se realizem parcerias externas, né, com alguns patrocinadores para intervenção, não só empresas privadas, mas inclusive outras secretarias da mesma gestão municipal, organizações da sociedade civil. Enfim, esse alinhamento de atores, uma das vantagens para o urbanismo tático é que ele também, inclusive, propicia que a intervenção ela aconteça de forma financeiramente mais viável, né? Também destacar um ponto super importante em relação à comunicação, lembrando que esse caráter do tático, né, do urbanismo tático como uma estratégia, ele pode ter na mídia ou na imprensa um grande parceiro, que é importante que quando essa intervenção de urbanismo tático ela aconteça, que a imprensa seja engajada, avisada e até capacitada previamente para que ela seja não só um defensor, como um disseminador dessa intervenção, né? Quanto mais pessoas testarem, apoiarem essa intervenção, mais bem cumprido vai ser o objetivo do urbanismo tático. Trazendo o aspecto aqui da ativação, né, dessas intervenções, por que muitas vezes, ou se recomenda, na verdade, né, ter um evento de ativação para essa intervenção de urbanismo tático? Porque é uma quebra de paradigma, né? Então, é um incentivo para que as pessoas conheçam mais sobre aquele projeto, que elas saibam qual o objetivo, né, daquela intervenção, e aqui existe também uma ampla variedade de ativações que podem ser utilizadas, né? Podem ser feitas intervenções artísticas, podem ser feitas atividades esportivas, gastronômicas. É legal utilizar também esses eventos de ativação para aplicar algumas pesquisas de opinião também com a comunidade, né? Sendo um evento, tende a atrair mais pessoas, então é possível que se coletem mais opiniões, e também é um espaço adequado para identificar parceiros ou possíveis opositores do projeto que precisam ser convencidos ou engajados. Chegando no finalzinho, então, falando da implementação, né, que a intervenção de urbanismo tático, por mais que ela não seja tão complexa quanto uma intervenção definitiva, é importante que ela tenha um responsável pelo projeto durante a execução, né? Então, a pessoa que consiga dizer se alguma adaptação for necessária, se ela é condizente com o projeto ou não, ou como esse projeto pode ser adaptado, e que alguém, né, que esteja coordenando essa intervenção tenha experiência nesse tipo de intervenção, porque, reforçando, né, ele é um projeto maleável, que pode ser facilmente alterado, mas ele é um projeto de intervenção que tem que se preocupar com a segurança viária, que tem toda uma estratégia que foi pensada e que, na hora de implementar, é importante que se mantenha coesa, né? Nos últimos pontos, então, na intervenção de urbanismo tático, né, por ter essa característica de usar materiais leves, de baixo custo, ela também tende a desgastar mais, né? Então, é importante prever a manutenção dessa intervenção de urbanismo tático se ela ficar por um período mais extenso, né? Então, refazendo parte delas, enfim, fazendo ações de limpeza, eventualmente. E isso deve ser considerado em relação ao nível de uso dessa intervenção, também aos tipos de material que foram utilizados, e realizar o monitoramento dessa intervenção, né? Porque
sendo uma intervenção que promove uma mudança de paradigma, os dados, eles são um componente que traz confiabilidade ao projeto, né? E ele também ajuda a reforçar o porquê que essa intervenção é importante, ou qual o benefício que ela está trazendo. Espera-se que ela traga, né, benefícios, mas eventualmente pode ser uma intervenção que precise de ajuste, né? Então, o monitoramento ele é essencial nesse sentido. E reforçar que é importante contar o que é importante. Então, pesquisas podem ser feitas, por exemplo, contagem de tráfego de veículos e pedestres, fazer pesquisas que coletem os dados de acidentes antes e depois, ou outros aspectos de segurança viária, alguns indicadores da vitalidade urbana ou econômica, satisfação em relação ao uso da intervenção, e que o projeto final, né, então, ele seja feito como um aprimoramento da fase piloto, que os resultados da fase piloto sejam utilizados para afinar e adequar ao máximo possível a intervenção física às expectativas da população local. Por fim, aqui, antes da gente entrar nos estudos de caso, eu já avancei bastante no meu tempo, mas falar um pouquinho sobre a institucionalização dos processos, né? Por que ela é necessária, né? Ou porque ainda não é uma prática corrente nas nossas gestões municipais. Algumas prefeituras ao redor do mundo já têm uma institucionalização desse processo, mas é importante justamente para orientar, inclusive a sociedade civil, né? Se eu quero promover uma intervenção, por onde eu começo? Qual o nível de detalhamento que eu preciso ter dessa intervenção? Que tipo de materiais eu posso utilizar? Eu posso utilizar cores na faixa de travessia ou eu não posso? Eu preciso pedir autorização, liberação, em quais instâncias, né? Então, para que essa intervenção ela seja bem planejada, não cause distúrbios indesejados ou não previstos, seria importante que as prefeituras pensassem em como institucionalizar esse processo de intervenção de urbanismo tático, não só quando ele vem da gestão municipal, mas quando ele vem de outros atores, né? E citando um exemplo aqui, tem um programa da Cidade do México, que é a Passos Seguros, que é uma intervenção que eles identificaram 54 pontos críticos, interseções críticas, para fazer intervenções de urbanismo tático, requalificando o desenho dessas interseções. Essa foi um programa bastante voltado para a segurança viária, mas fica aí uma referência também, né, de como o poder público pode abordar essas intervenções. Bom, a gente tem um segundo quiz, vou pedir para o Bruno lançar, e aí depois já vou passar minha fala para a Larissa. Obrigada. Todos estão vendo aí o segundo quiz? Começou a entrar respostas aí. Essa pergunta até talvez um pouco polêmica. Talvez. Vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho. Acho que ela coloca aqui a discussão entre o que é regulamentado, o que não é, e também da intenção de uso do urbanismo tático como uma estratégia. Bom, tá quase dando um minuto. A gente chegou mais ou menos no mesmo número de respostas, não tá entrando mais nenhuma. Acho que eu vou encerrar aqui. 72 respostas. Obrigada, Bruno. Bom, vou compartilhar aqui. Meu Deus, ficou meio a meio. Dividiu opiniões. Bom, eu vou sugerir, como a gente está um pouquinho em cima do tempo, mas como o Bruno falou que essa questão é polêmica, que até se o pessoal quiser comentar no chat, depois a gente pode, no bloco de
de perguntas, de retomar essa questão e fazer uma discussão mais aberta sobre ela. Eu acho uma pergunta bem interessante mesmo. Obrigado, Andressa. Tu tem mais alguma... agora passar para a Lari. Lari, eu acho assim, como a gente está um pouquinho passando o nosso tempo, a Lari ia trazer 2 exemplos. De repente, Lari, talvez não sei se tu gostaria de apresentar só o exemplo de Lorena, que é que tu está mais familiarizada, já que tu que foi uma das principais organizadoras. Pode ser? Sim, pode ser sim. E aí no final também, se sobrar algum tempinho, quiserem que eu retome e apresente o de Porto Alegre também, sem problemas. Perfeito. Então, tá contigo. Eu vou compartilhar minha Vou tela. parar aqui os resultados. Vocês já veem a apresentação? Sim. Tá ótimo. Bom, então um dos projetos que eu trouxe aqui, uma das experiências em urbanismo tático para compartilhar com vocês, é o projeto Coreografia das Ruas, que teve a sua versão piloto implantada no município de Lorena, que fica na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. O outro caso que eu ia apresentar de Porto Alegre foi uma experiência que partiu do poder público e esse, um pouco diferente, acabou partindo da sociedade civil. E aí, como o pessoal comentou, eu pude acompanhar de perto como integrante da equipe que organizou essa intervenção e ela aconteceu um pouquinho antes de eu me juntar aqui ao WRI. Então, vou compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu nesse processo todo. Bom, como eu comentei, a proposta foi apresentada pela sociedade civil, que foi representada por um coletivo de arquitetos e planejadores urbanos, que se conheceram num curso de arquitetura e urbanismo da cidade, e, enfim, acabaram se reencontrando para desenvolver esse projeto. E aí, no começo do ano, surgiu a oportunidade de inscrever o projeto, essa ideia que a gente já tinha, para a chamada do LabMap, que é um laboratório de ação direta para a mobilidade a pé, que é da iniciativa Como Anda, né, que reúne algumas ONGs da cidade de São Paulo, que os ícones, as logos estão representadas aqui. E esse laboratório iria oferecer mentoria com especialistas para dar apoio em todas as etapas de planejamento da intervenção. Então, o projeto foi selecionado junto com outras 9 iniciativas espalhadas pelo Brasil, o que possibilitou também muitas trocas entre todos os participantes do laboratório. E assim, o projeto ele foi desenvolvido dentro e no entorno dessa praça, a Praça Conde Moreira Lima, que fica localizada na área central de Lorena. E apesar dela estar inserida num contexto com uma vasta diversidade de usos, como vocês podem ver aqui no mapa, né, de usos e de atividades, tanto no período diurno quanto no período noturno, a partir de uma análise foi possível identificar potencialidades relacionadas tanto à melhoria da segurança viária no entorno, quanto a questões mais lúdicas de identidade e pertencimento em relação a esse espaço que tem muita história para contar. Olhando para a praça, atualmente ela se configura mais como espaço de passagem, é pouco convidativo. E, além disso, há tráfego intenso de automóveis no entorno, com poucas oportunidades para travessias seguras. E no período da noite, acaba que a praça fica vazia e escura, apesar da grande movimentação que tem no entorno por conta dos equipamentos de saúde, Santa Casa, universidades. Ainda assim, a praça fica vazia, é esse espaço sem muito movimento, sem muita presença das pessoas. E aí, a partir dessas observações, alguns dos objetivos com a intervenção foram convidar para a permanência, valorizar elementos históricos, como o Marco Zero da cidade, que se localiza nessa praça, mas muitas pessoas não sabem disso. E aí essa valorização histórica também poderia incentivar rotas educativas para as escolas. E, além disso, também houve um cuidado assim, em oferecer espaços mais lúdicos para as crianças, que, consequentemente, contribuiriam também para atrair mais pessoas a permanecerem na praça. Agora, olhando para essa outra rua localizada no entorno, percebe-se a ausência de calçada em um dos lados da via. E esse lado faz divisa com a linha férrea, que corta toda a região central. Ainda assim, através de observações e contagens que foram realizadas no local, percebeu-se que a maior circulação de pessoas acontece exatamente nesse lado da via onde não há calçada, com um significativo número de pedestres e ciclistas, dividindo o espaço viário com os automóveis, tornando
esse caminhar, tornando essa circulação bem insegura. Foi, então, uma oportunidade de oficializar isso que nós chamamos de calçada invisível. E aí, a partir dessas observações também no entorno, foi possível notar que algumas linhas de desejo para travessias de pedestres não estavam sendo atendidas. No próximo slide, eu convido vocês a caminharem comigo um pouquinho lá pela região. Então, nessa ilha, localizada aqui à frente, está uma das principais linhas de desejo de travessias. Muitas pessoas atravessam a via nesse ponto. Já é tão cultural que muitos carros param. E aí acontece que quando essas pessoas não conseguem atravessar ali, elas vêm para onde tem essa faixa de pedestres mais formal, mas ainda assim é uma travessia que, apesar de formal, também não é muito respeitada pelos veículos. Então as pessoas vêm e vão assim nesses dois pontos para encontrar uma oportunidade de travessia e acaba se tornando uma situação bastante insegura. E aí, conforme eu comentei anteriormente, uma das atividades mais importantes foi um monitoramento para levantamento de dados, que facilitaram muito assim, o entendimento das dinâmicas antes e depois da intervenção. Aqui tem os resultados das contagens de antes da intervenção, e a gente vê alguns números bem significativos, que foram coletados sempre no mesmo horário durante 3 semanas. Então, olhando para as informações sobre a circulação na calçada invisível, que estão nessas primeiras colunas, foram registrados quase 100 pedestres e 140 ciclistas passando por esse espaço. Ao mesmo tempo, passaram por volta de 120 veículos por essa rua, compartilhando o mesmo espaço viário. E aí, quando olhamos para a faixa de pedestres, para essa travessia formal aqui na Rua Dom Bosco, foram registrados quase 900 veículos passando por lá, além de 7 ônibus. Então, é muita coisa acontecendo e, no meio disso, as pessoas tentando atravessar, tentando ir e vir. Ainda sobre essa travessia, o número máximo de pedestres utilizando essa faixa foi de apenas 66, enquanto foram registrados 112 pedestres atravessando fora da faixa. E essas informações foram essenciais assim, para apresentar a proposta para o poder público, o que gerou também um apoio imediato. Então, contando um pouquinho para vocês, né, de quem foram os atores envolvidos, apesar de ter partido da sociedade civil, o projeto teve um super apoio do poder público, através de 7 secretarias e de um vereador também. Teve apoio do setor privado, através de doações de grande parte dos materiais utilizados para pintura. E em relação às atividades do coletivo, foram mais de 100 horas de atividades que envolverão todo o processo, desde o desenvolvimento e detalhamento do projeto, reuniões com órgãos públicos, pesquisas de campo, treinamentos com voluntariado, marketing, divulgação do projeto, enfim. Não houve nenhuma terceirização de recursos e isso acabou impactando muito no custo da intervenção. Na primeira etapa do projeto, nessa primeira implementação, o custo ficou em apenas R$600 e ainda foi um valor recebido por doação. Mas é muito importante deixar claro que o custo com certeza teria sido muito mais alto se fossem contratadas outras equipes de apoio. Mas nesse caso, como a maioria dos profissionais são arquitetos, eles mesmos conseguiram desenvolver todas as atividades de forma voluntária. Mas ainda assim, uma saída para reduzir custos poderia ser também uma parceria com técnicos da prefeitura para cuidar de desenhos e desses detalhes mais técnicos mesmo. Bom, eu trouxe também essas 2 imagens que foram desenvolvidas pelo coletivo para a divulgação do projeto e foram fundamentais no diálogo com a comunidade, principalmente para quem não está muito acostumado com a área de projetos, não conseguia visualizar quando a gente explicava, né, qual era a proposta. Foram imagens utilizadas tanto nas redes sociais quanto em pesquisas de campo aplicadas aos comerciantes, à população no geral. Então, o projeto foi para consulta pública, assim, os arquitetos foram à rua, entrevistaram comerciantes, a população, para entender também as primeiras impressões dessas pessoas em relação à intervenção. Aqui, nós trouxemos uma lista com algumas das formas com que o poder público apoiou essa intervenção. Essa linha em azul aqui embaixo, ela é só para dividir os itens que foram os apoios que foram dados antes da intervenção e no dia da intervenção, só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu vou ler aqui rapidamente. Então, antes da intervenção, nós tivemos apoio na análise e aprovação dos desenhos detalhados, mais detalhados, né, para a execução das pinturas. Então, nós desenvolvemos esses desenhos, apresentamos para os técnicos e houve orientação, aprovação em relação ao projeto.
conseguimos o licenciamento e poda das árvores por parte da prefeitura, porque um dos problemas na praça, que é ela ser escura no período da noite, estava muito relacionado às árvores que se encontram na praça, porque a copa das árvores estavam mais baixas do que a iluminação pública, então acabava fazendo um sombreamento no espaço, né? Mas aí com essa questão da poda das árvores, isso foi resolvido também, foi esse apoio que a gente recebeu. Nós também tivemos autorização para aplicação de cartazes, tipo lambe, nas paredes externas da biblioteca municipal, nos pontos de ônibus. Isso ajudou muito a divulgar o projeto. Nós também incluímos QR Code nos cartazes para que as pessoas respondessem formulários online, contribuíssem com esses dados, assim, vindo da população. A prefeitura realizou manutenção das peças de paralelepípedo no interior da praça, já que foi uma das áreas de intervenção. Também realizaram varrição superficial, pintura das vias, corte de grama, tudo isso para nos apoiar antes do dia da intervenção. A intervenção foi realizada num domingo, durante o dia todo, das 7 da manhã às 5 da tarde. E aí, no dia da intervenção, foi disponibilizado para nós as dependências do prédio da biblioteca, tanto para a diretoria do coletivo quanto para os voluntários. Também foram disponibilizados materiais de segurança, sinalização. A Secretaria de Trânsito interditou essa via, né, para garantir a segurança das pessoas que estavam ali, e também tiveram agentes de trânsito durante todo o dia acompanhando a intervenção e garantindo a segurança das pessoas. Bruno, talvez agora seja um bom momento, antes de eu continuar, de aplicar mais um quiz. Aí seria o segundo, porque... Isso mesmo. Bom, mais um quiz aberto. Vamos ver como que o pessoal vai responder, se esse vai ser outro polêmico. Esse, diferente dos outros quizzes, não é uma única escolha, né? Vocês podem marcar quantas opções acharem que faz sentido em relação ao apoio do poder público quando essas propostas vêm da sociedade civil. Tem mais de uma opção correta, então. Isso, mais de uma opção correta. Vamos ver, por enquanto a gente tem 30, 40 respostas. Vamos dar mais um tempinho. Esperar chegar em 1 minuto, como a gente fez nos outros, para ter a chance de responder. Esse aí parece estar mais... Tem uma opção mais claramente que ninguém está marcando. Legal. Bom, vou encerrar aqui. Tá certo. E compartilhar os resultados. Legal que poucas pessoas marcaram essa opção da prefeitura ou do poder público assumir todo o controle do projeto, porque nessa ocasião, nessa situação, o poder público poderia tirar a participação comunitária, né? Poderia tirar a oportunidade de vários atores contribuírem, caso ele assumisse todo o controle do projeto. Então, como a Andressa apresentou anteriormente, como eu estou mostrando aqui para vocês, é muito importante essa integração dos atores para o sucesso da intervenção, né? Da implantação de projetos de urbanismo tátil. Vou seguir aqui, então, a apresentação, contando para vocês um pouquinho de como foi a implantação. Então, aconteceu uma primeira etapa, né? A princípio, nós pensamos num projeto maior e no meio do caminho, através das orientações que a gente recebeu no laboratório, a gente percebeu que seria interessante dividir em etapas. Então, a primeira etapa de intervenção, que teve um caráter temporário, ela recebeu apoio da Secretaria de Trânsito e Transportes para a implantação de uma nova faixa de travessias ali naquela linha de desejo, né, dos pedestres que eu mostrei para vocês no GIF anterior. E essa primeira etapa aconteceu em julho de 2021, faz uns 2 meses, e para essa etapa nós conseguimos mobilizar 23 voluntários. Essa foi uma foto um registro que a gente fez no final da manhã com alguns dos voluntários, e enfim, foi bem legal dividir esse momento com eles, assim, foi super participativo mesmo. E aí a segunda etapa, que também é de caráter temporário, ela está prevista para outubro, e vai acontecer em parceria com a MRS Logística, por conta da linha férrea, né, que está presente na região, e está sendo desenvolvido através de uma conversa com eles. Aqui tem alguns registros dessa primeira etapa. Então, conforme eu comentei, aqui nessa imagem é possível observar a equipe de Secretaria de Trânsito executando a nova faixa de travessia.
Isso foi realizado no mesmo dia do evento. Em relação aos pictogramas, houve doação desses materiais também, para que a gente fizesse apenas a pintura. E a questão das tintas, né? Todas as tintas que a gente utilizou, 100% delas a gente recebeu através de doação. Aqui eu trouxe alguns resultados de curto prazo. As pesquisas de campo, elas foram retomadas na semana seguinte às pinturas, e aqui temos algumas comparações entre os dados de antes e pós-intervenção já. Bom, primeiramente, quando a gente olha para a calçada, para a circulação na calçada que agora foi materializada, percebe-se um aumento no número de pedestres caminhando por ali. E, ao mesmo tempo, houve diminuição do número de bicicletas. E aqui é muito importante reforçar a oportunidade de testar as soluções através do urbanismo tático. Então, previamente, observando o comportamento das pessoas que utilizavam a rua, não houve previsão de incluir uma infraestrutura segregada para ciclistas. Entretanto, nas observações após a pintura, foi percebida uma mudança no comportamento das pessoas. Então, por ter mais pedestres passando por esse trecho, os ciclistas deixaram de competir por esse espaço, que já não suportava todos os modais. E essa observação é muito importante para o planejamento da etapa permanente, que deverá incluir infraestrutura própria para bicicletas. Em relação às travessias, houve diminuição tanto de pedestres quanto de bicicletas atravessando fora da faixa, e o número de pedestres nas faixas agora aumentou, visto que a linha de desejo foi contemplada. E, por fim, deixando os números um pouco de lado, percebeu-se também que o trecho de paralelepípedos tornou o espaço realmente mais convidativo, especialmente para as crianças, que transformaram esse trecho em um palco de brincadeiras. Passou para o próximo slide? Aqui parece que travou. Não passou ainda. Ah, tá. Só um minutinho, então, porque parece que travou. Deixa eu colocar de novo aqui. Tá entrando, né? Eu vou Tá carregando. isso aqui com o comentário. Eu trouxe mais uma imagem da calçada invisível materializada para comentar sobre questões de segurança viária. Somente a pintura, como foi feita na nossa intervenção, delimitando esses espaços, pode continuar sendo inseguro para os pedestres. Então, o ideal é realmente, conforme a Andressa recomendou, incluir balizadores ou algum outro elemento para segregar esses espaços. Nesse caso, por falta de verba e também por se tratar de uma intervenção de caráter efêmero, acabou ficando sem esses itens, mas lembrem-se que são fundamentais. E aí, por fim, eu trouxe esse passeio pela área pós-intervenção para vermos um pouco das novas dinâmicas do espaço. E é isso. Por fim, nós separamos algumas referências de materiais que que se aprofundam um pouco mais no tema, são guias que explicam esse passo a passo em relação a todas as etapas, materiais, e podem auxiliar vocês também na implantação de projetos desse tipo. É isso, pessoal. Vou cancelar o compartilhamento aqui. Muito obrigado, Lari. Muito legal. Que pena que a Lari também tinha preparado a apresentação aqui do caso da João Alfredo, aqui em Porto Alegre, mas esse estudo de caso ele está bem contemplado numa publicação que o WRI lançou recentemente, a publicação de ruas completas. Então, eu vou enviar aqui também depois o link, que daí explica bastante coisa do processo, assim, pelos próprios... por um professor e por técnicos da prefeitura, assim, como que eles fizeram todo esse processo. É um outro caso bem interessante. Mas estava ótimo, acho que super ilustrou muito bem o exemplo. Bom, pessoal, eu acho que agora a gente está um pouquinho atrasado na agenda prevista. Vamos então dar uns 5 minutos de break, voltar às 4h21, mais ou menos, e daí a gente segue com a apresentação de Campinas com a Michelle, tá bom? Aqui, obrigado, Ari. A Ariadne já mandou o link com a publicação. Essa publicação ela é interessante, né? Eu acho que a gente já compartilhou com vocês, especialmente com o pessoal da rede
de ruas das 20 cidades, porque ela aborda intervenções que já foram feitas definitivas, metade delas mais ou menos, e a outra metade dos estudos de caso apresentado são justamente intervenções que foram feitas com essa primeira fase, né, tática, né, com essa primeira fase de teste, sempre visando no futuro tornar essas intervenções definitivas. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Então, acho que vamos dar um break de 5 minutos e retomamos, tá bom? Às 4h21. Bom, pessoal, não sei se todos estão aí já. 4h21, acho que vamos voltando, então, para dar sequência nessa parte final dessa capacitação de hoje. Eu queria chamar, então, a Michele, de Campinas. Oi, Michele, tudo bem? Oi,
tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, passar a palavra para a Michelle para trazer um outro exemplo muito legal feito pela cidade. Vou compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação. Conseguem visualizar? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá joia. Eu sou arquiteta e urbanista, só para me apresentar, eu sou arquiteta e urbanista, trabalho aqui na INDEC, na empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, sou da equipe do Marcelo, na área de inovação e tecnologia, trabalho junto com o Daniel também, que fez parte, foi uma parte importante também da concepção do projeto de urbanismo tático, desse projeto que a gente fez intervenção em Campinas, e junto conosco vieram vários parceiros, e esse foi o principal ponto, e eu quero reforçar que é o principal ponto para o projeto de urbanismo tático dar certo, que são os parceiros. Nós tivemos vários parceiros, tanto dentro da prefeitura, quanto as parcerias privadas, e aqui a INDEC toda também estava envolvida, vários dos nossos amigos e colegas de trabalho estão participando dessa capacitação, e nós somos muito gratos a todos por terem participado desse projeto junto com a gente. A empresa toda se envolveu, cada um no seu nível de atuação, a empresa toda se envolveu nesse projeto. E eu falo com muito entusiasmo desse projeto de urbanismo tático que a gente fez em uma escola, porque eu sou apaixonada pela cidade, adoro trabalhar com as pessoas e principalmente com as crianças, e nós encontramos um ponto muito legal para desenvolver esse projeto. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui, vou passar o conceito de urbanismo tático, as meninas já falaram anteriormente, vou passar muito rapidamente por esse slide, que são as soluções, só retomando, são soluções urbanas temporárias, em pequena escala, visando o envolvimento da população local nos processos decisórios relativos à melhoria da infraestrutura dos espaços públicos e proporcionando uma vivência da cidade na escala humana. O principal ponto do projeto de urbanismo tático que a gente colocou e que a gente tem como conceito mesmo é a reapropriação do espaço urbano para os seus principais usuários, que são as pessoas. E nós criamos uma linha do tempo para ter um direcionamento das etapas que a gente iria cumprir dentro do projeto, e que é exatamente o que as meninas já tinham apresentado, que a gente trouxe da WRI todos esses pontos que a gente aprendeu durante esse período, que a gente está nessa parceria desde 2007 com a WRI, que tem sido colocado para a gente, e a gente se apropriou deles para inserir nesse projeto. Como a definição do local, reconhecer as pessoas que frequentam aquele local, avaliar como o local é utilizado, identificar os pontos mais seguros e inseguros também da via, entender o que as pessoas idealizam para o local, conversar com as pessoas, ter essa etapa de comunicação que é muito importante, porque são as pessoas que estão ali na rua, são elas que vivem, são elas que ocupam o espaço, e a gente vai fazer o projeto para elas, não é para a gente. É para quem vive realmente no local e entender o que eles precisam. Então, é importante realmente comunicar com todos e que eles entendam desde o início que vocês estão pensando em fazer algum tipo de intervenção, conversar com elas e que elas participem dessa intervenção também. Então, nós passamos também pelo processo de estudar os materiais necessários, procurar as parcerias, ver a viabilidade financeira, e nós implantamos o projeto temporário. Nós estamos na fase de manutenção e monitoramento desse espaço e fazendo estudos para a implantação do projeto permanente. O local escolhido para essa primeira intervenção de urbanismo tático em Campinas, que foi uma intervenção piloto, foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Vicente Hall, que fica no Parque Industrial. Tem umas imagens que demonstram esse diagnóstico de como que é a entrada e saída das crianças na escola, que eles, tanto as crianças quanto os pais, ocupando a via pública, aguardando o portão abrir, sentados na calçada, sem mobiliário adequado para espera, as crianças descendo no meio do trânsito para entrar na escola. Tivemos registros de veículos que foram trafegando na contramão também, alguns registros de assalto. Então, nós entendemos que realmente ali precisava de uma intervenção
para dar uma orientada nesse trânsito e também um espaço adequado para que essas pessoas pudessem ficar e não ficarem tão frágeis diante do trânsito, dos carros e aí na rua. Fizemos alguns estudos de uso de materiais e chegamos a um projeto com instalação de pallets e parklet com extensão da calçada, que foi dos desenhos que a gente fez, ou usando a pintura da calçada, como esse exemplo da Joel Santana aqui em São Paulo, mas nós chegamos no desenho ideal para a escola na extensão de calçada. Tivemos parcerias importantes em relação ao Plano para a Primeira Infância Campineira, que é o PIC, que esse plano vem com o compromisso de pensar e planejar a cidade para as crianças de 0 a 6 anos, e para os próximos 10 anos, articulando por diversas esferas do poder público, mas pensando a cidade para as crianças. E o Urban 95 também vem com essa mesma política pública e setorial, também nesse cuidado com as crianças, e principalmente pensar na cidade para elas mesmas, nessa mobilidade, na acessibilidade, e como uma criança de até 3 anos, ou como as crianças conseguem visualizar a cidade, como que é o ponto de vista delas. Para a gente entender o que as crianças queriam para o espaço que elas utilizam ali, nós fomos conversar com elas. Nós fizemos uma oficina para 700 alunos da escola, dividimos entre palestra, uma visita monitorada ao espaço que seria a intervenção, para que elas pudessem conhecer, e pedimos que elas desenhassem para a gente. E elas foram arquitetos e engenheiros do projeto da escola delas. Pedimos que eles desenhassem e nos dissessem como que eles queriam esse espaço, o que eles queriam para lá. Também fizemos pesquisa com os pais e com o pessoal, fizemos uma simulação de como poderia ser aquele espaço, isolamos a área, colocamos algumas cadeiras ali fora e fizemos uma simulação prévia de como poderia ser o uso desse espaço. As crianças deram contribuições lindas para o projeto. 246 crianças contribuíram com desenhos, textos e até uma página no Facebook. Uma das crianças escreveu uma página, criou para poder nos dizer como que ele queria aquele espaço. Foi muito legal. Nós tivemos várias informações e preocupação das crianças, principalmente com a calçada e com colegas que tinham deficiência, alguns com cadeira de rodas, outros com locomoção por muletas. Então, eles tiveram uma preocupação muito grande em relação a isso. E uma das partes importantes que as meninas já colocaram e que a gente não pode esquecer, e a principal e a primordial, é a gente fazer a pesquisa. Fizemos pesquisas de contagem veicular, entrevistas de opinião com os pais, alunos moradores da rua, da região, para que eles entendessem que a gente estava pretendendo uma intervenção e que eles se envolvessem com isso e nos dissessem o que eles precisavam também para o local. Fizemos uns folders para poder distribuir, e folders e cartazes que distribuímos na escola e no comércio local também, para que todos ficassem sabendo, inclusive do evento que a gente teve, da palestra com as crianças, e de quando seria também a implantação e quando seria a inauguração. Aqui são imagens da maquete, que nós criamos o projeto que acabou sendo o projeto implantado, que é essa extensão de calçada com o parklet. Nós criamos rampas também com pallets, para a travessia de pedestres, reduzindo, estreitando a via com traffic calming, para que os veículos diminuíssem a velocidade e as pessoas pudessem atravessar com mais segurança. Instalamos também uma lombada de borracha, que ela está no desenho aqui nessa imagem, é possível ver tanto na planta, que é uma lombada de borracha, que também foi uma inovação que a gente trouxe para o projeto como teste, e deu super certo na via, a redução dos carros, quando eles já chegavam, porque nesse momento onde está a extensão de calçada, onde está o pallet, é bem a entrada da escola, então os carros já chegam em menor velocidade aqui. E nas esquinas, a gente usou a extensão de calçada com tinta verde e alguns vasos também, para inibir que os carros entrassem na contramão e também para reduzir a distância de travessia dos pedestres, para que eles tivessem uma área mais confortável. Essas são imagens da montagem da estrutura, de captação de material, que nós tivemos vários parceiros, tanto para a captação dos pallets, dos latões. No momento, na época, a gente tinha um programa aqui na empresa com os reeducandos, que são os presos. E eles nos ajudaram muito
a montar essas estruturas, eles se envolveram no projeto e foi muito legal essa parceria com eles. Eles que praticamente criaram para a gente, junto com a pessoa da equipe de manutenção, toda essa estrutura. Nós fizemos testes aqui na empresa, no barracão, montamos, fizemos gabarito e levamos para teste antes de implantar a estrutura definitiva. Então, não é só implantar a estrutura definitiva, ir lá, colocar e achar que vai dar certo. Tem uma série também de momentos, de etapas para que dê certo essa implantação. Fizemos uma reestruturação, conseguimos, em parceria com algumas secretarias também, a gente conseguiu, pelo menos, remodelar a calçada naquele trecho, refazer a calçada. E fizemos uma exposição para as crianças, para que elas se sentissem, em todo momento nós estivemos dentro da escola, estivemos junto com as crianças, mostrando para elas que ia acontecer, e essa é a parte da confiança, de mostrar para elas que realmente ia acontecer alguma coisa, ia acontecer alguma coisa diferente na cidade, e com a ajuda delas. E é ali que a gente, principalmente, a gente planta a sementinha da ideia de que a gente pode fazer uma cidade diferente, que realmente pode acontecer. E nós fizemos essa exposição com todos os desenhos das crianças, que eles tinham mostrado para a gente, eles se identificaram, se acharam nos desenhos ali, quem que tinha feito, e também mostramos como que ficou o projeto definitivo, que foi toda a compilação das ideias que eles nos deram. Aqui são alguns cartazes de comunicação, esse aqui já é do folder para inauguração mesmo da estrutura da rua, e nós fizemos um grande evento para envolver a comunidade. Tanto a gente movimentou a semana inteira, a semana toda, refazendo calçadas. Nós criamos o símbolo da borboleta, que foi carimbado na calçada. Nós criamos esse símbolo como de transformação e renovação. Então, a gente trouxe esse símbolo para diversos momentos e etapas dentro do projeto, para que fosse uma marca mesmo do urbanismo tático aqui na cidade. Várias equipes de sinalização, e o pessoal do projeto Mão Amiga, esse projeto que o pessoal que pintou a amarelinha para a gente, eles são de moradores de rua, e eles têm um projeto muito legal para trazer essas pessoas para trabalho, para fazer algumas artes assim na cidade, e eles pintaram para a gente a amarelinha, eles vieram como parceiros para esse projeto também. E foi muito legal em relação à escola, porque eles se sentiram motivados, até mesmo a melhorar a estrutura dentro da escola. A diretora já pintou o muro todinho de branco, já deu uma reestruturada no playground, limpou, organizou a escola, já queriam fazer grafites dentro da escola, nas salas, nas portas das salas, para que as crianças não estragassem mais, não ficassem rabiscando, mas que tivesse uma arte através de um concurso delas também. Então, tudo isso que a gente estava fazendo do lado de fora motivou as crianças e motivou os professores a fazerem do lado de dentro da escola. E as crianças também pediram, foi um pedido delas, uma amarelinha também do lado de dentro, porque elas só conseguiam brincar no momento que elas estavam entrando na escola, um pouquinho do lado de fora, e de dentro, que elas passavam uma parte do tempo, elas não tinham como brincar. E nas esquinas aqui, alguns exemplos da implantação dos vasos. Esses vasos foram para bloquear os veículos, para não passarem em cima dos pedestres, para uma certa proteção dos pedestres que estavam ali no local, atravessando na faixa. Nós implantamos 2 modelos diferentes, usamos latões e no outro usamos alguns vasos de concreto também. E colocamos nas 2 esquinas da quadra, bem lindeira, onde estava a implantação. Aqui são mais algumas imagens do dia da implantação também do projeto, aqui já definitivo. E como ficou a implantação? Nós tivemos... A gente usou os pallets, aqui dá para ver melhor o uso dos pallets, nós impermeabilizamos, tem uma biblioteca, uma casinha de livros que foi ideia de alunos também. As borboletas nós pintamos, carimbamos borboletas na calçada e foi grafitado. Aqui mais alguns exemplos mais próximo à casinha aberta. Colocamos uma placa de parceiros, de todos os parceiros que contribuíram com a gente com o projeto. Na esquina já com a intervenção pronta. E aqui algumas são imagens do evento. Nós provamos um grande evento com as crianças, para trazer as crianças, trazer o pessoal da rua para participar, com pintura de rosto, cama elástica. Envolvemos várias atividades que a gente tem aqui na INDEC, para que as crianças pudessem se divertir, e as pessoas também pudessem se divertir. Eles participaram grafitando as borboletas na calçada, e nós também fizemos uma grande borboleta no muro,
para que eles pudessem tirar fotos, e era o símbolo do projeto. Aqui também os outros elementos que participaram e que nós trouxemos para o dia do evento, tudo com parcerias também, a cama elástica, o bicicletário que a gente instalou dentro da escola, mais algumas imagens, plantio, a horta, nós deixamos um espaço também para que eles se sentissem parte dessa implantação, que plantassem algumas plantinhas ali que eles pudessem cuidar também ao longo do tempo, tanto as crianças da escola quanto os vizinhos se sentissem motivados a isso também. E aqui foi muito legal porque um vizinho da frente, ele é grafiteiro, e ele se propôs a instalar para a gente um QR Code e fazer uma realidade aumentada dessa borboleta. Então, clicando no QR Code e na borboleta, a borboleta voava. Ela voa, então tem um movimento por ali, então ficou muito legal. Então, é o envolvimento da sociedade, das pessoas mesmo que compraram essa ideia do projeto e se sentiram parte dele e que iriam contribuir, todos queriam contribuir de alguma forma. Aqui já é o monitoramento, já é a pós-ocupação, a gente fez pesquisa e mais de 50% das pessoas entrevistadas acharam que a intervenção foi ótima, e não tivemos nenhuma avaliação ruim, as crianças brincando, os pais brincando com a amarelinha na calçada também, eles trazendo livros para a biblioteca. Aqui vocês podem ver um antes e depois de como ficou essa intervenção, que a rua ficou mais bonita, a rua ficou mais tranquila, e a rua ficou mais confortável e mais segura, principalmente para as crianças que acessam a escola, que utilizam ali. E nós estamos nessa etapa do projeto permanente, que a gente está no desenvolvimento do projeto e continua o monitoramento, ouvindo as pessoas, a vizinhança, a escola. A pandemia nos atrapalhou um pouco em relação a essa questão de desenvolvimento do projeto permanente, porque estamos em outubro, agora esse mês já faz 2 anos que a gente implantou o projeto lá, e a pandemia retardou um pouco essa questão do desenvolvimento do projeto, o andamento, principalmente junto com as crianças, mas ele vai acontecer e nós estamos trabalhando com todos os esforços para isso. E agradeço vocês por essa oportunidade para apresentar o nosso projeto. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Tem os nossos contatos aqui, tanto do Marcelo, quanto do Daniel, quanto o meu. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Michele. Esse estudo de caso é muito legal. Bom, Bom. eu acho que a gente entra então no momento das perguntas referentes às apresentações. Não sei, pessoal, se alguém quer enviar alguma pergunta no chat, tem alguma apresentação específica, de repente fala para quem vocês gostariam e qual seria o tema. Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, eu acho que eu vou... algumas perguntas já foram enviadas na parte de perguntas e respostas, mas tem algumas que eu acho que vale a pena a gente... Antes disso, eu acho que talvez, agora, antes de ir para essas perguntas, eu acho que seria interessante a gente tocar um pouco naquela questão do quiz, do segundo quiz, sobre a questão aquele que ficou bem dividido, 50%. Eu vou retomar aqui a pergunta, que era se o urbanismo tático só ocorre com a autorização da gestão municipal. E daí acho que a gente podia discorrer um pouco mais sobre isso e tentar entender por que ele ficou 50%, né? E não sei se até alguém, dos nossos colegas, a Rafaela, qualquer outra pessoa dos nossos parceiros, se quiser também pontuar, acho interessante. Não sei, Andressa, se tu quer começar discorrendo sobre isso, daí depois a gente vai para algumas perguntas que já passaram e reforço para irem mandando mais pelo chat, por favor. Obrigado, pessoal. Eu posso começar comentando, mas eu acho que seria... Eu acho que essa pergunta, ela tangencia muito também sobre o último tópico que a gente comentou da institucionalização do processo, né? Porque o urbanismo tático, na verdade, o conceito, ele surge como uma prática de questionamento até do planejamento do poder público, né? Então, o urbanismo tático, ele começou a transitar, né, inclusive com a prática, inclusive com o poder público implementando esse tipo de
de ação e utilizando essa estratégia posteriormente, né? Então, acho que a questão que se coloca aqui é um pouco dessa institucionalização das intervenções no espaço público, e acho que ressalta bastante a necessidade também de esses técnicos aqui, eu acho que a metade que respondeu que só deve acontecer, né? Acho que também abre portas para a gente pensar em como criar programas ou orientações, enfim, que possibilitem ter uma orientação por parte das gestões para que essas intervenções aconteçam. Porque a gente sabe, né, também, assim, que as intervenções no espaço público, nem só falando de urbanismo tático, mas outras intervenções informais, elas acontecem na cidade, né, elas acontecem todos os dias, e acontecem muito na informalidade, né, então acho que é um desafio realmente, assim, eu acho que como conciliar que essa discussão continue sendo gerada, porque a intervenção tem essa intenção de gerar uma discussão. Eu lembro que aqui em Porto Alegre, por exemplo, os parklets surgiram antes de serem regulamentados, né? E aí, depois de algumas iniciativas, tanto dos universitários da arquitetura, ali, da Universidade Federal, quanto de outras ONGs, terem feito algumas iniciativas de parklets na cidade, que a prefeitura aí fez uma regulamentação para formalizar, né, e replicar essa iniciativa. Acho que também tem esse viés do urbanismo tático que é legal de fomentar práticas que depois a própria gestão pode ver como positivas, né? Perfeito, Andressa, perfeito. Eu acho, não sei se alguém mais quiser pontuar também, eu acho que é justamente isso, né? Eu imagino que a maioria das pessoas que responderam que precisa da autorização da gestão municipal é porque a gente, pelo viés do nosso trabalho, da própria rede, da segurança viária, a gente trouxe também muitos exemplos de intervenções no viário, né? De intervenções que demandam, e daí, nesse caso, eu concordo que sem dúvida. Tu necessita de uma autorização de gestão municipal para promover alguma mudança no viário, fazer uma extensão de calçada. Mas o urbanismo tático, como ideia, assim, ele é algo um pouco mais amplo, né? Que é justamente toda mudança, toda intervenção que tenha esse objetivo de uma coisa maior, que seja uma ferramenta para chegar em um objetivo maior, né? Então, nesse sentido, talvez por isso que tenha gerado a dúvida. Mas eu vi que a Rafa levantou a mão aqui. Obrigada, Bruno. Vou só complementar, porque eu acho que é uma discussão muito interessante. Acho que a Andressa já colocou aí vários pontos, né, até sobre o próprio surgimento dessas iniciativas que não são regidas pela lei. Você ocupar uma vaga de carro, a princípio não tinha nenhuma norma, nenhum decreto que possibilitasse isso, mas o fato de você ir lá e ocupar é o que, na verdade, gera a necessidade de você rever essas normas e rever esses decretos. E acho que a gente está nesse momento, na verdade, né, de olhar para as nossas normas de sinalização, por exemplo, e de ver como que a gente pode agora incorporar essa nova ideia, né, de redesenhar as cidades a partir do urbanismo tático. Então, acho que o fato da gente fazer projetos pilotos e começar a implementar isso nas cidades, tem um jeito de você fazer isso legalmente, que é você pedir autorização como um projeto piloto, e daí evoluir para uma sinalização que faz parte das normas. Mas acho que a gente já está no momento de começar a ver como que então a norma pode passar a incorporar isso e facilitar um pouco também esses processos. Acho que é mais um exemplo de como, né, a cidade vai se transformando, as dinâmicas vão se transformando e as normas, as legislações, elas também precisam acompanhar em algum momento. Então, qualquer iniciativa, qualquer projeto piloto que ele vai para a rua, ele, na verdade, está reforçando a necessidade da gente também adaptar a nossa legislação para isso. Então, é um favor, na verdade, que qualquer cidade faz de colocar um projeto desse na rua para a gente poder facilitar isso no futuro também. Muito legal, Rafa. E até São Paulo, né, o município e o estado sempre tiveram um papel bem pioneiro nisso, assim, né, até o exemplo de Porto Alegre, que a gente acabou não apresentando, Porto Alegre passou a utilizar calçadas verdes muito baseado, inspirado
nesses projetos de extensões que São Paulo vem fazendo, sabe? E Fortaleza também hoje utiliza como uma medida padrão deles, embora ainda não esteja normatizada, assim, tem algumas brechas no CONTRAN que permitem essa solução, né? Mas ainda não existe, assim, não está no dito formalizado totalmente que a calçada verde como extensão, com balizadores, tachões seria o ideal, mas enfim. Bom, acho que a gente trabalhou bem essa questão e entendemos um pouco do porquê que ficou bem curioso o empate, agora empatadas as respostas. Bom, segui uma pergunta do Gustavo aqui, Gustavo Rocha. Queria saber a faixa etária das crianças no projeto da Escola de Campinas. Acho que seria para a Michelle, então. A faixa etária das crianças é de 6 a 14 anos. E eu posso aproveitar, Bruno, para responder uma questão? A Laila perguntou, vou responder aqui para todo mundo, que é um ponto importante do projeto. A Laila perguntou quanto tempo durou todo o processo de urbanismo tático lá na escola. A gente entende que esse processo tem que ser muito rápido, porque senão as pessoas cansam do projeto e elas não acreditam na gente, não acreditam que esse projeto vai ser implantado. Então, nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, a gente poderia ter implantado em menos tempo, mas nós tivemos dificuldades na captação de parceiros, porque a gente queria executar tudo com parcerias e não só dentro com verba ou só dentro da INDEC ou só dentro da prefeitura. Então, essa captação, até a gente entender esse processo como era novo para a gente, demorou um pouquinho. Então, nós conseguimos implantar em 6 meses. Então, a gente entende também que esse é um prazo limite para que aconteça essa implantação, para que as pessoas realmente tenham confiança na gente, confiança que o projeto vai acontecer. Tá joia? Obrigada, Laila, pela pergunta. Obrigado, Michelle. Eu queria agora uma outra pergunta que foi feita ali nas questions and answers lá, que até para a Larissa já respondeu, mas eu acho um ponto importante, essa que também tem relação quanto tempo que permaneceu a calçada fictícia, aquela que tu mostrou, e daí porque a escolha das cores, né? Tu até respondeu que é azul e laranja, mas especialmente essa questão do tempo, né? Como tá esse processo, como é que o que vai vir no pós, isso acho que é interessante tu poder bater de novo um pouquinho nessa tecla. Sim, eu agradeci a Dulce pela pergunta, né? Foi algo que eu acabei não incluindo na apresentação, mas foi uma experiência muito legal para nós do coletivo, que desde a primeira apresentação do projeto para o prefeito municipal, quando nós apresentamos os dados, mostramos todos os números das pessoas que passam por ali, a questão de segurança viária, imediatamente ele já quis implantar a calçada física, a calçada permanente. Mas como a gente estava desenvolvendo esse projeto, queria fazer esse teste, nós sugerimos de seguir com o urbanismo tático para entender, ter um pouco desse retorno da população, fazer essa pesquisa pós-intervenção, e ficou combinado que isso vai ser implantado assim que possível, a calçada física. Então, por isso que a implantação dessa calçada fictícia foi considerada para pouco tempo, assim, foi bem efêmero, porque desde o começo a gente já sabia que há interesse e há intenção da prefeitura em implantar a calçada permanente ali naquela região. Legal, Lari. Sim, e isso influencia em várias coisas, né? Se vai ser um evento muito efêmero, uma demonstração do que vai vir depois, é um tipo de material, né? Se já vai ter médio prazo, longo prazo, são outra tinta, outros materiais, então tem essas várias etapas até que a Andressa mostrou na essas várias possibilidades. E tem a própria questão do teste do desenho mesmo, né? Como eu comentei, acabou sendo implantada pela pintura uma calçada compartilhada, e aí, observando após essa pintura, a gente percebeu essa mudança no comportamento das pessoas que utilizam o espaço e percebeu essa necessidade de realmente fazer uma infraestrutura separada para os ciclistas, para viabilizar que essa via continue sendo utilizada por todos os modais, né? Então, é isso. Legal. Bom, com a nossa agenda inicial, nossa proposta seria a gente ter esses 10 minutos finais agora para questões sobre a chamada de urbanismo tático, que eu sei que muitas cidades da rede estão trabalhando e se preparando para querer aplicar. Então, eu não sei se tem alguém que gostaria de perguntar algo, se
se quer mandar uma pergunta, se quer que eu libere para falar, abrir o áudio. Bom, Luciana já perguntou aqui se o recurso será repassado antes do início dos serviços. Pergunta, acho que Ari, tu quer responder? Sim, posso responder. Obrigada pela pergunta, Luciana. Isso vai depender de qual for a negociação feita com a empresa, com a entidade parceira, né? Normalmente, sendo um serviço combinado, assim, a forma de pagamento do contrato, um valor inicial, né, para inícios de serviços, e conforme eles vão sendo executados, acaba tendo mais 1 ou 2 repasses. Provavelmente não vai ser 100% dos recursos já de início, e sim, enfim, 2 parcelas, provavelmente, mas isso é algo que depende muito também da negociação, enfim, de como será feito o contrato com a entidade parceira. Acho que só para contextualizar as outras cidades aqui que estão na chamada, que não são, né, da rede, mas a gente está com uma chamada de urbanismo tático para cidades da rede, para que a gente tenha ainda esse ano mais um caso assim bonito como esse que a Michelle apresentou, a Larissa apresentou, de mais uma intervenção de urbanismo tático em algumas das cidades da rede. Ora, então já tem mais uma pergunta aqui. 2, na verdade. Primeiro, o Marcelo perguntou se é possível dilatar um pouco mais o prazo final de entrega. E segundo, a Luciana mandou outra pergunta. Se poderia ser uma empresa de contabilidade, por exemplo. Sobre o prazo, Marcelo, a gente estendeu, né, um pouquinho, sabe que seria ideal que de repente tivesse essa capacidade tivesse acontecido, mas a gente tem uma limitação grande em aumentar mais o prazo da entrega das propostas por conta do recurso, né, enfim, de quando a gente tem que despender esse recurso. Então, o que eu sugeriria é que vocês tentem, assim, entregá-lo o mais finalizado possível no dia 6, que é o prazo, e claro que, porque o principal agora dessa parte inicial da entrega é a gente conseguir entender bem os objetivos do projeto que seria implementado, quais seriam os ganhos, enfim, quais atores que seriam envolvidos, e ter essa indicação da entidade parceira. Então, aí como depois ainda tem ali algum prazo para, depois das 3 cidades que forem selecionadas, trabalharem um pouco ainda na sua proposta, então a gente não consegue estender mais esse prazo de entrega da proposta, mas as 3 cidades finalistas que forem selecionadas ainda vão ter um pouco mais de folga ali também para desenvolver um pouco mais o seu projeto. Em relação a ser uma... Desculpa, Bruno, quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar só isso, assim, que eu acho que é muito importante para a gente receber nesse prazo os formulários preenchidos, né? Enfim, as pranchas a gente pediu para enviar por e-mail separadamente, né? Algumas pranchas, mas a principal informação é as questões do formulário, se quiserem detalhar um pouco mais, alguma prancha, enviar depois, alguma proposta, assim, mais visual, eu acho que teria esse cenário, assim, como a Ari falou, entender bem qual é a proposta, qual é o impacto que vai ter, se tem alguma dimensão de segurança viária, né, que o projeto vai atingir, então, esses são os pontos importantes. A empresa era de contabilidade. Isso, né? em relação à entidade parceira, né, é importante que a gente, que a entidade parceira, ela tenha lá nas suas permissões, assim, do que ela pode fazer, essa gestão de recursos ou, né, outros tipos de contratações. O que eu diria é para vocês indicarem a empresa que vocês estão, a empresa, ou enfim, a entidade parceira que vocês estão levantando para participar, porque daí a gente passa pelo processo de análise dessa entidade para garantir que ela possa receber, gerir esse recurso para essa finalidade. O Plínio também perguntou ali se o prazo foi alterado para o dia 6. Isso, Plínio, a gente mandou no grupo de WhatsApp da rede, deixa eu ver que dia que foi, já faz alguns dias, essa alteração do prazo, foi no início da semana, foi isso. Então, a gente estendeu um pouco o prazo para dar um pouquinho mais essa folga para as cidades. Então, ela está no dia 6, o envio da proposta.
Tem também mais uma pergunta da Débora. Ela perguntou se a parte de contagens e levantamento pode ser realizada após a entrega. Débora, se tu tá... Aí eu fiquei em dúvida em qual a entrega, né? Assim, sim. Claro, a gente tem a parte de contagem e levantamentos que são importantes serem feitas para pré-intervenção e pós-intervenção, né? Então, essa parte pré, né? Claro, os dados iniciais ali para a escolha do local e tal já estariam sendo contemplados, né? Acho que são importantes para qualificarem a proposta, mas podem sim ter algumas contagens e levantamentos específicos que vão ser feitos, né, um pouco antes da intervenção. E aí os pós também, aí não se entrega a implantação da intervenção. Ou se entrega tem recurso, enfim. Mas, claro, isso tem que estar no processo ali. A gente colocou no cronograma que a intervenção tem que estar implantada nesse ano. E aí podem ter algumas contagens e levantamentos, sim, que são feitos depois disso. Até porque é interessante nas intervenções de urbanismo tático, a gente tem coletar resultados, né, de bem curto prazo ali, como a Larissa apresentou, por exemplo, como a Michelle apresentou, que são resultados, assim, de percepção, tipo, uma semana, no dia do evento, né, no dia da inauguração da intervenção, mas tem alguns outros dados que podem ser coletados também, por exemplo, 1 mês, 2, 3 meses que a intervenção está implantada, então isso é interessante também de ser previsto. Até acho que o ponto, né, importante era o estudo de caso de Porto Alegre, tinha uma informação muito legal que a gente queria trazer, que é a questão das velocidades, né? A gente mediu as velocidades nos cruzamentos da via que recebeu a intervenção de urbanismo tático, que ela ficou antes ela tinha um leito carroçável muito, muito largo, e os veículos passavam muito rápido. Depois ele ficou bem mais reduzido, e teve um impacto muito grande, assim, além de todo o resto da sinalização horizontal, vertical, balizadores. A gente mediu antes e depois a velocidade e teve um impacto bem grande. Então, esse foi um super indicador, assim. Então, enfim, que não foi diretamente um indicador relacionado a registros de sinistros, mas que claramente mostra um impacto na segurança viária, né? Então, eu acho que essa lente da segurança viária é muito importante, né? Nos projetos de urbanismo tático, assim, identificar pontos que vão ter esse impacto, assim. Talvez uma intervenção de urbanismo tático numa rua que já tem um calçadão fechado não seria o ideal para essa chamada, assim, já que não teria um impacto tão significativo em segurança viária e tal. Só um exemplo. Acho que é isso, a gente tem mais 1 minuto. Não vieram mais perguntas, né, pessoal? Se vocês tiverem ainda mais alguma pergunta em relação a chamadas de urbanismo tático, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. Assim como, né, a gente está à disposição ali no grupo de WhatsApp da rede, estamos à disposição pelo e-mail, vocês podem enviar mais perguntas até a hora do envio das propostas, a gente está à disposição para tentar, enfim, responder tudo que a gente conseguir. Para fazer parte da rede. O Gustavo perguntou o que é preciso para fazer parte da rede. Gustavo, o processo de formação da rede Ruas Completas de São Paulo, ele aconteceu no início desse ano, e aí foi um processo onde as cidades, né, do estado de São Paulo, elas aplicaram para fazer parte da rede, e aí a gente teve um processo de seleção de 20 cidades. Nesse momento a rede não está aberta agora para entrada de novas cidades, mas a gente tem algumas ações que fazem parte da rede Ruas Completas, que podem ser, que outras cidades do estado de São Paulo podem participar, que é o caso aqui das capacitações, né? Então, a gente tem uma programação de capacitações que são abertas para todas as cidades que compõem, que fazem parte, enfim, do Respeito à Vida, né? O programa do Detran, São Paulo. Então, a partir dessas atividades que são abertas, outras cidades do estado de São Paulo podem participar. E aí, acho que respondendo a última pergunta do Plínio, então, provavelmente amanhã, depois de amanhã, a gente já vai estar com a gravação desse webinar na página da rede, e aí vocês podem compartilhar e assistir novamente. Obrigado, Ari. Bom, acho que encerramos, então. Eu queria agradecer de novo a todas as gurias que apresentaram.
revelei meio gaúcho aqui, gurias. Mas, Andressa, Larissa, Michele, brigadão, pessoal. E bom final de semana, boa sexta-feira e fim de semana, e até a próxima. Lembrando que mês que vem, o próximo assunto vai ser coleta e análise de dados, dia 28 de outubro. Brigadão, pessoal.